Bom, pessoal, vamos dar sequência então aqui na nossa aula, tá? Eu fechei o PGAdmin e tô abrindo de novo, tá? Pra mostrar pra vocês que o banco fica salvo lá, tá? Vou colocar aqui a minha senha novamente. Vou abrir aqui os meus servers, conectar no servidor que eu tô utilizando, tá? Ó, aqui estão, né, os bancos que eu tenho criado. Eu venho aqui em exemplo aula, conecto nele, tá? Eu sempre tenho que cuidar para conectar nele, tá? Aonde eu consigo ver se eu estou conectado nele? Aqui, ó, tá? No dashboard, vocês conseguem ver em qual banco vocês estão conectados. Isso é muito importante, por quê? Porque se vocês não conectam no banco certo e começam a fazer as SQLs, né? Aí vocês acabam alterando outro banco de dados, tá? Então sempre cuidem para conectar no banco correto aqui, tá, gente? Exemplo aula, então a gente não tem nada aqui no nosso... Opa, peraí que a gente tem... Mas é porque eu gravei toda a aula e eu tive que apagar. Peraí, só um pouquinho que eu vou apagar o meu banco aqui. Voltando então, tá? Conectei aqui no banco, certo? Se eu entrar aqui em Tables, aqui ele agora tá vazio, tá? Que eu apaguei as tabelas. Nosso banco aqui então tá vazio, tá? Então eu estou conectada no banco que eu vou utilizar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é abrir a minha Query Tool, tá? Para começar então a editar o meu banco de dados, tá? Qual é a primeira coisa que a gente sempre faz, né? A gente cria o banco de dados e aí depois então a gente começa a criar as tabelas, tá? Aqui tá a apostila que está disponibilizada lá para vocês, capítulo 5, criação e destruição de tabelas, tá? Para vocês verem a estrutura do comando, tá? Então, a linguagem SQL, como vocês já viram nos vídeos, né? Ela é praticamente uns comandos em inglês, né? Eu praticamente digo pro SQL o que eu quero fazer, tá? Então, aqui, ó, create table, então, cria a tabela, nome da tabela, com a descrição das colunas e a descrição das chaves, tá? Então, vamos começar criando. Eu coloquei aqui no conteúdo da aula também o diagrama, tá? Do banco que a gente vai utilizar, tá? Então, vamos começar aqui, então, criando a tabela vendedor, tá? Então, ó, vamos lá, peraí, Então, é create table, o nome da tabela, tá? Vendedor. Pessoal, se vocês notarem, tá? Eu gosto de utilizar os comandos SQL em letra maiúscula, tá? E as demais coisas com letras minúsculas, tá? Porém, o SQL, ele não é case sensitive, tá? Então, eu não vou conseguir, ele não diferencia letras maiúsculas e minúsculas, inclusive vocês têm que cuidar isso na hora de criar os campos e tudo mais, tá? Não adianta eu querer criar um vendedor com letra minúscula e um vendedor com letra maiúscula. Ele entende tudo igual, tá? Então, eu costumo utilizar isso para quê? Porque fica mais fácil de visualizar os comandos e entender o que ele está fazendo, tá? Então, eu deixo sempre o SQL em letras maiúsculas e o restante, então, que é os nomes dos campos, as tabelas, as consultas, com letras minúsculas, tá? Então, vou criar a tabela vendedor, vou olhar lá no diagrama, ó. Vendedor, então, tem um código do vendedor, tá? Depois, então, eu vou colocar o tipo do dado, que aqui é um int, tá? Vírgula, a próxima coluna, ó. Nome vende, que é do tipo varchar, de tamanho 45. Salfixo, que é do tipo float, e faixa comis, faixa comis, que é do tipo varchar, de tamanho 1, tá? Pessoal, o que vocês têm que cuidar, tá? O nome tem que ser exatamente igual ao nome daqui do diagrama, tá? Por quê? Porque no momento que vocês forem trabalhar numa empresa, tá? Forem trabalhar desenvolvendo software, vocês vão receber o diagrama lá, tá? Por exemplo, na hora de fazer o sistema, né? Vocês têm o diagrama, que lá no diagrama, então, tem o nome dos campos, das tabelas, mas vocês não vão lidar com o banco,
tá? Ou então, quem lida com o banco não lida com a programação, tá? Isso em empresas grandes, obviamente, tá? Então, então a gente sempre tem que cuidar isso aí para ver se o nome dos campos está exatamente igual e o tipo de dado é exatamente igual, tá? Bom, descrevi aqui, então, as minhas colunas, tá? Depois, eu passo para descrever as chaves, tá? Essa tabela, ela tem uma única chave ali, ó, tá? Ela tem só a chave primária aqui, COD vende, tá? Então, eu vou definir a minha chave primária. Para definir chave primária, é primary key e, entre parênteses, o nome da coluna, que é a chave primária, tá? Como é que eu executo? Seleciono aqui o meu comandinho que eu quero executar, clico aqui, tá? Ou então eu dou um F5 e ele vai executar o meu comando, tá? O que acontece aqui então, ó? Ele retorna aqui embaixo, tá? Aqui embaixo é o retorno do SGBD para vocês, tá? Ele diz que ele executou um create table e que a query retornou sucesso em 495 milissegundos, tá? Então, ela sempre tem que retornar sucesso aqui pra gente, tá? Outro detalhe, comentem o código de vocês, tá? Pra vocês saber o que estão fazendo, tá? É que nem lógica lá, tá? Criar a tabela vendedor. Para comentar é tracinho, tracinho. Certo? Vamos criar mais uma, que eu quero mostrar outro detalhe. Vamos criar aqui, então, a tabela cliente. Create... Opa! Criar a tabela cliente. Então, vamos lá. Create table cliente. Gente, o SQL é igual ao C, tá? Se vocês escreverem tudo numa linha só, ele funciona também. A gente só não entende nada, tá? Então, por favor, usem indentação, deem enter entre as coisas para facilitar a vida, tá? Code CLI, que é um inteiro. Aí, eu tenho outra forma de definir a chave primária, tá? Quando eu tenho uma chave primária única na tabela, que é o caso de cliente, vendedor, produto e pedido, eu posso simplesmente escrever aqui, ó, do lado da definição da coluna, dizendo que ela é primary key, tá? Aí eu diminuo uma linha lá do meu código, tá? Facilita a vida na hora de criar a tabela, tá? Mas isso só funciona quando a gente tem chaves únicas, tá? Quando a gente tem uma chave composta, como é aqui a nossa tabela aí tem pedido, tá? Aí ele não vai funcionar, tá? Aí a gente tem que definir embaixo, né? E utilizar o par de chaves aqui dentro do comando primary key, tá? Então, eu tenho code CLI, eu tenho nome vende, não, é nome CLI, foi mal, que é um varchar de 45, eu tenho endereço, endereco. É aqui no SQL, tá, que começa a dar os problemas dos campos, né, com os nomes estranhos, tá? Opa, varchar não, né? Um varchar de 45. Não se esqueçam da vírgula, tá? Cidade, CEP e UF. Por que eu deixei tudo com varchar 45? Eu não faço a mínima ideia, tá? Mas eu vou seguir o diagrama, tá? O diagrama tá errado, paciência. Cidade, CEP e UF. Tá? Aqui, como eu já defini a chave primária aqui em cima, eu não vou precisar usar essa linha aqui do primary key, tá? Vou tentar executar o meu código, tá? Eu vou executar primeiro sem selecionar para vocês verem o que acontece, tá? Quando eu executo sem selecionar o que eu quero executar, ele executa todo o script, tá?
tudo que tá aqui, que nem lógica, tá? Lógica vocês estão acostumados que você sempre tem que executar tudo desde o início de novo, tá? Aqui no SQL não é assim. Aqui no SQL a gente tem que executar comando por comando. Ou então, se eu quiser executar o script completo, ele vai executar o script completo. Então, como aqui no meu script, né, ele começa lá com criar a tabela vendedor, e a minha tabela vendedor já existe porque eu já criei ela antes, ele me dá uma mensagem de erro aqui, ó, dizendo que a relação, então que a tabela vendedor já existe, tá? Então, eu não posso fazer isso. Como eu quero criar só a tabela cliente, eu preciso selecionar a tabela cliente e executar aqui, tá? Então, aqui eu consegui criar a outra tabela. Como é que eu vejo se as tabelas foram criadas, tá? Aqui do ladinho, vem aqui, ó, em Tables, tá? Refresh. E aí, se vocês abrirem, ó, as duas tabelas que estão criadas estão aqui. Bom, além das chaves primárias, tá? A gente tem também as chaves estrangeiras que a gente precisa definir. Então, eu vou criar aqui a tabela pedido, tá? Que tem uma chave estrangeira, tá? Para vocês verem como é que ela funciona. Importante, eu só consigo criar as tabelas que têm chave estrangeira depois de criar as tabelas que têm a chave primária, tá? Então, eu não consigo criar aqui primeiro a tabela pedido, tá? Eu sempre tenho que criar primeiro vendedor e cliente para depois pegar as chaves estrangeiras aqui, ó, tá? E poder criar, certo? Então, vamos lá, tabela pedido, create table pedido. Tem numpad, que é um inteiro e chave primária. Já vou definir aqui que fica menor o meu código. Desculpa. Desculpa, gente. Tá? Depois eu tenho prazo de entrega, que é um varchar de tamanho 45. Depois eu tenho um cdcli, tá? Que é um inteiro. Não vou definir a chave estrangeira ainda, tá? E depois eu tenho cdvend, que também é uma chave, que também é um inteiro, tá? Agora, a gente vai passar para a definição das chaves. Assim como a chave primária eu posso definir aqui ou embaixo, tá? Aqui nas chaves estrangeiras a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou primeiro fazer a chave estrangeira de codecli aqui do lado, tá? Depois eu vou fazer a outra embaixo para vocês verem como é que é. Então, o cdcli, ele vem lá da minha tabela cliente, ó. O meu cdcli vem lá da minha tabela cliente do meu codecli, tá? Então, eu vou dizer que o meu cdcli referências, o nome da tabela, que é cliente, e entre parênteses, o nome do campo, tá? Que é codecli, tá? Então, sempre vem tabela e coluna, certo? Como é que eu faço para definir embaixo se eu quiser, tá? Eu vou dizer que ele é uma chave estrangeira, foreign key, tá? O nome da coluna, que é a chave estrangeira, que é cdvend. Então, eu estou dizendo que eu tenho uma chave estrangeira, que é a minha coluna cdvend, que ela referencia referências, tá? E agora, eu vou colocar o nome da tabela e o nome da coluna, quem ela referencia, tá? Que é vendedor, codevend. Tá? Vou só botar a letra maiúscula aqui pra gente seguir no mesmo padrão. Tá? Então, assim como chave primária eu tenho duas formas de definir, aqui na chave estrangeira também, tá? Vou selecionar para executar aqui, tá? E ele me retornou sucesso, tá? Então, lembrem-se, a gente sempre tem que criar primeiro as tabelas das chaves primárias para depois conseguir criar a tabela que faz referência, né,
com uma chave estrangeira, certo, gente? Então, sobre criar tabelas, era isso aí.